Bem-vindos e bem-vindas ao podcast do LLPFU, o Laboratório de Licenciatura e Pesquisa sobre o Ensino de Filosofia da UERJ. Meu nome é Jefferson Augusto e no programa de hoje discutiremos EAD e ensino remoto, as diferenças, possibilidades, problemas, qualidades e prognósticos. Temos como convidados Danilo Bantin e Márcio Francisco, ambos são doutores em filosofia pela UERJ, professores de filosofia da educação na mesma instituição e coordenadores de disciplina no consórcio CEDERN. Obrigado pela presença de vocês e sejam muito bem-vindos ao nosso podcast. Obrigado, Jefferson, pelo convite. É um prazer estar aqui com o meu amigo Márcio, conversando sobre esse assunto tão atual e que gera tantas dúvidas, né, e tantas preocupações em algumas pessoas. Obrigado, Jefferson. Obrigado, Danilo. Acho que vai ser muito importante falar sobre esse assunto, principalmente nesse momento de pandemia, né, que está levando muita gente para esse campo do ensino remoto, para EAD, para pelo menos pensar sobre isso, né? Gostaria de parabenizar a iniciativa também e é muito bom poder se sentir em casa, né? Dentro do contexto educacional, temos ouvido muito a expressão ensino remoto nesses tempos de pandemia. Como vocês veem essa estratégia de ensino e como ela está articulada à EAD? A princípio, acho que o único ponto em comum, pelo menos das estratégias do que está sendo chamado, né, de ensino remoto, do que eu estou tendo contato, e até do que a UERJ anda pensando, né, no que se fazer, parece que o único ponto em comum entre as duas coisas é que elas são realizadas no ambiente virtual, né? O ensino remoto, ele é um ensino, uma modalidade pensada em emergência, né? Num momento emergencial para evitar, né, um prejuízo maior àqueles que estão na vida escolar, na vida universitária, né? Que as pessoas não fiquem sei lá quanto tempo a gente vai ficar em quarentena e vivendo, né, convivendo com o vírus, por assim dizer. Então, para que não haja um prejuízo maior do que o que já está acontecendo, se instituiu o ensino remoto, né, a partir de plataformas digitais, né. Por outro lado, o outro ponto é que, apesar disso, né, a diferença maior é, inclusive, sobre o estilo, né? Como se está pensando, o ensino remoto, a princípio foi pensado justamente para a educação básica e para o ensino médio e tudo mais, ele anda fazendo uma espécie de transferência, né? Ele está transferindo o espaço físico da escola, da sala de aula, para dentro de casa, né? Através do computador, através das videochamadas, né? Com atividades que são com professores e alunos ao mesmo tempo. A EAD, por outro lado, ela é pensada para funcionar no ambiente virtual, né? Desde o princípio, né? O ensino remoto ele tenta fazer uma migração, né, de uma coisa que funciona no presencial para o espaço virtual. A EAD não, a EAD já é pensada para usar o espaço virtual, né? Então, você tem atividades, você tem uma equipe, né? Não é um professor sozinho com a sua turma. Inclusive, as turmas têm tamanhos muito variáveis na EAD, mas não é um professor sozinho, né? O professor da disciplina junto com uma equipe de tutores ou mediadores, dependendo do lugar, né? Vai ter um nome diferente, mas normalmente não é ele sozinho, como é no ensino remoto. Inclusive, é raro, né? Quer dizer, é raro, não é necessariamente raro, mas apesar de existirem formas de trabalhos, né, síncronos, né, em que professores e alunos, né, professor, tutor e aluno estão presentes no mesmo momento para realizar uma atividade, né, a principal forma de ação e de atividade na EAD é justamente assíncrona, né? É com perguntas, é com sala de tutoria, é com
fóruns e assim por diante, né? Então a gente tem muitas estruturas, né, e muitas atividades de suporte, né, para que o aluno não fique sem o suporte da disciplina e sem o suporte dos professores e daqueles que estão ali para educá-lo, simplesmente porque ele não pôde estar presente naquele momento, porque isso acontece, né, uma eventualidade. Você está lá se programando para entrar na sua sala de aula e de repente caiu a luz, de repente a sua internet parou de funcionar, o computador não funciona, né? A EAD ela é pensada, inclusive, pelo menos da forma como eu interpreto, acho que ela foca muito mais em permitir que o aluno participe quando ele tenha as condições disso. Eu acho que o Danilo falou bem sobre essa questão, né, do ensino remoto e essa articulação com a EAD. Na verdade, essa articulação com a EAD, ela está mais de início nessa questão do virtual, né, mas ela tem uma diferença muito grande. E a gente tem falado muito sobre ensino remoto, principalmente por conta da questão da pandemia, para tentar, como um grito de socorro, né, o ensino remoto, para tentar simular uma normalidade que não existe e para tentar dar conta de uma necessidade de muitas escolas e muitas instituições privadas, né? Primeiramente, a minha impressão é essa, que a coisa foi rápida, né? As instituições privadas, vendo o risco de perder muitos alunos, lançaram mão dessa possibilidade que é a do ensino remoto. Muito porque algumas instituições já tinham, em alguma medida, um sistema preparado para isso, né? Num modelo misto até, com algumas disciplinas já estabelecidas no formato EAD, né? E já com uma estrutura para isso, de infraestrutura de informática mesmo, né? Então, na verdade, o ensino remoto ele funciona nesse primeiro momento de pandemia como uma estratégia de emergência para tentar manter uma normalidade que, na verdade, é difícil de alcançar, né? É uma normalidade que não existe, porque os professores são submetidos a uma... Os professores, os alunos, toda a comunidade, né? Todas as pessoas envolvidas no processo são submetidas a um novo modo de se trabalhar e de se estudar que não estava previsto, né? Na EAD você já prevê aquilo, você sabe como é que você vai estudar e, como o Danilo disse, tem a questão do momento assíncrono ser maior do que o síncrono. Isso é, em geral você já tem ali na plataforma, na modalidade EAD, diversos subsídios para que você possa ler o material, ver um vídeo, né, para que você possa entrar em contato com os outros colegas e com os mediadores e professores por meio de chats, por meio de fóruns, enquanto que o ensino remoto ele tenta simular aquilo que já acontecia em sala de aula, né? É o ao vivo. Então você liga o seu computador, liga o seu celular, liga a sua câmera, né, se expõe, assim como você faria essa exposição na sala de aula, liga o seu microfone e fala com o professor, ou escuta o professor, enfim. Então, o ensino remoto, ele, até para mim, pelo menos, não sei se para o Danilo, que já trabalha há algum tempo com EAD, ele é uma expressão que eu escutei muito pouco, né? Essa é uma expressão que eu escutei muito pouco, ensino remoto. Justamente porque ou você tem um ensino presencial, você tinha um ensino presencial no dia a dia, né, fora da pandemia, ou a modalidade à distância. Tá. Isso é interessante o que o Márcio falou,
né, de que, né, que é uma coisa que eu compartilho também, né, ele falou que não sabia, mas a gente não, de fato, a gente não escuta muito, até hoje, né, trabalho na EAD já há algum tempo, desde 2011, e a gente não escuta muito esse termo de ensino remoto, né, foi uma novidade para mim, justamente nesse momento. E principalmente porque, no fim das contas, né, se a gente para pensar como que funciona a EAD aqui no Brasil, o nome mesmo ele é um pouco... os cursos, né, instituídos. Não estou falando daqueles cursos como os que algumas universidades colocam, né, disponibilizam de graça online, né? Sempre aparece, a gente olha no Facebook, está lá, olha só, a USP colocou um curso sobre tal coisa, sobre, sei lá, história da sexualidade, de graça. A Unicamp, a UFRJ, Harvard, seja lá quem for, né? Esses não são cursos EAD no formato que a gente está conversando aqui, né? Primeiro porque, né, eles não têm esse suporte de professores, né? Eles normalmente são baseados no autodidatismo, o que é até um grande preconceito com a EAD, né? Se imagina muito isso, que a EAD é baseada no autodidatismo, justamente por conta das atividades assíncronas, quando é o contrário, né? As atividades assíncronas são justamente para que haja a interação entre os professores e os alunos, né? Porque elas possam acontecer de maneira mais rápida e mais fácil, já que ninguém fica 24 horas por dia, 7 dias por semana na frente do computador, né? Então esses cursos são muito autodidatas. Você tem o material, você baixa esse material, ou às vezes só o vê online, e estuda sobre ele, né? Então você aprende com aquilo ali, mas você não tem o confronto de ideias, você não tem o debate, você não tem, né? Isso que é principal, principalmente para nós aqui, que a gente dá aula de filosofia de educação, né? Já que a gente tá, podcast para o professor de filosofia também. Então isso que é talvez o principal da atividade filosófica, né? Num curso que seria autodidata não acontece. Mas a outra diferença é que ele é totalmente à distância. E a EAD, como está instituída no Brasil, até pela legislação, ele não pode ser. No Brasil não existe cursos 100% à distância, todos eles são cursos semipresenciais, né? Ou seja, ele tem sempre o suporte presencial de um polo, né? E para falar da experiência do CEDERJ, né? As particulares, às vezes esse polo tem um tutor ali, que ajuda a tirar dúvidas, às vezes não tem, né? Mas o CEDERJ, existe o cargo de mediador presencial agora, né? Em que esse mediador está ali disponível num horário específico da semana, não para dar aula, mas para ter justamente esse debate, esse diálogo, né, sobre as ideias que são trabalhadas na disciplina com os alunos, né? E é importante reforçar isso, que esse trabalho do tutor, do mediador, não é dar aula, ele não recebe para ser um professor, ele recebe para ser alguém que vai guiar uma discussão, que vai tentar instigar os alunos a participarem cada vez mais do ambiente virtual e das atividades que a disciplina propõe. Inclusive é legal o Danilo falar disso, porque há essa ideia de que EAD é tudo online, né? Então isso não vai impactar no dia a dia. A pandemia não teria impactado no dia a dia do profissional e do aluno que está na modalidade EAD. Na verdade, impactou sim, né? No caso do CEDERJ, por exemplo, os mediadores presenciais, eles estão trabalhando de maneira emergencial na modalidade à distância, né? A aplicação de provas, toda a organização do local, do polo, teve de ser alterada justamente por conta desse ensino, dessa mudança no ensino, né? Não, aí só para... Não queria interromper o Márcio, mas só para lembrar,
Por exemplo, a gente vai ter, acho que o principal exemplo disso, né, de como até mesmo um curso à distância, né, pensado como EAD, pode ser afetado por uma quarentena. A gente tem os estágios do CEDERJ, por exemplo, que até levantam uma polêmica, né, que é se esses estágios aconteciam da mesma forma que num curso presencialmente. Né, os alunos iam nas escolas que são... Né, o CEDERJ, inclusive, conta com escolas parceiras, né, em que os alunos vão lá para fazer os seus estágios. E no que essas escolas estão fechadas, como é que acontece? A disciplina de estágio continua aberta, o aluno continua lá realizando ela, né, cursando, por assim dizer, a parte teórica da disciplina. Mas e a parte prática, essa que ele faz na escola? Essa ele não está realizando. Não tem nem como ele realizar agora. Está se pensando em estratégias para que se mantenha o fluxo de alunos, né? Que o aluno não fique sem conseguir se formar por causa do momento da quarentena, do momento da pandemia. E no que diz respeito ao estágio, aí sim o ensino remoto ele acaba entrando, né? Porque tanto para o aluno que estuda na modalidade EAD, como para o aluno que estuda na modalidade presencial, o estágio, sendo ele obrigatoriamente, até então, antes da pandemia, uma atividade presencial, ele se torna um problema para a integralização do curso de alguns alunos. Imagina só, você está terminando a faculdade, tem um estágio para fazer, né, um emprego em vista, um concurso, e essa é uma situação comum. Os alunos fazem concursos antes mesmo de terminar a graduação, visando o trabalho, né, a atuação profissional, e por conta dessa situação em que o estágio ele é obrigatoriamente presencial, o aluno não conseguiria se formar. Justamente em razão disso, o ensino remoto ou o acompanhamento do estágio, né, a realização do estágio no ensino remoto, apareceu como uma possibilidade. Então, o próprio estagiário vai ter, ou está acompanhando, né, as aulas nesse modo de educação que surgiu, ou que se intensificou, melhor dizendo, com a pandemia. Eu acho que só por fim, né, me parece pelo menos a grande diferença que acaba não se levando em conta quando a gente faz uma coisa, né, emergencial, né, muito apressadamente, é que o espaço virtual ele exige uma coisa diferente do aluno, né? Ou pelo menos assim, a EAD, né, como se coloca. A EAD no modelo que a gente tem, no modelo que o CEDERJ implementa, né, ela exige uma autonomia maior do aluno. É muito diferente de um aluno que sabe que vai encontrar seu professor todo dia em sala de aula, que vai tirar dúvida com ele naquele momento, né, etc. Em que o professor vai obrigá-lo, por assim dizer, né, a realizar as atividades em sala e por aí vai. Na EAD não existe isso, nem mesmo a participação no polo é obrigatório, né, e nas tutorias presenciais é obrigatório. Participar do fórum, por aí vai. Nada disso costuma ser obrigatório. Né? Mas justamente por isso, por não ser obrigado, que existe do aluno uma certa consciência de que participar dessas atividades é tão importante para ele quanto apenas conhecer o conteúdo. Né? Que participar dessas atividades é o que no presencial acontece de maneira natural, corriqueira. Né? Nós conversamos com nossos colegas no corredor, nós conversamos com os professores passando pelos corredores, encontrando eles na cantina e assim por diante. Na EAD não existe esse espaço, né? Apesar do polo, mas de uma maneira geral esse espaço é diluído no espaço virtual. E tenta-se colocar esses espaços de interação justamente no meio dessas atividades.
Então, sem essa participação, sem que o aluno tenha essa consciência e tenha essa autonomia, ele próprio, de buscar os meios para se formar, o curso de EAD realmente não funciona, né? E até por isso que muitas pessoas estão tendo, seja em universidade, mas principalmente o pessoal do ensino básico, está encontrando, e a gente vê relatos, né, vê áudios, até alguns cômicos, né, de pais falando que estão tendo que assistir às aulas do colégio tudo de novo com o filho, que é para o filho poder prestar atenção, né? Então, na EAD, ela exige uma consciência do aluno e uma autonomia dele de que ele busque os meios para se formar, né? No ensino remoto, não. No ensino remoto parece não levar isso em conta, né? Quando ele simplesmente tenta emular o espaço de sala de aula, ou o que aconteceria numa escola ou numa universidade, no espaço virtual, como se não houvesse qualquer diferença de atitude que o aluno deveria ter, e até do próprio professor, que o próprio professor deveria ter. As explicações que a gente dá por escrito à distância, né, respondendo uma participação num fórum ou uma dúvida, né, que foi colocada, é muito diferente. A forma como a gente responde é muito diferente, né? Acho que todos nós aqui sabemos, né? É muito diferente quando a gente escreve do que como a gente fala, né? Parece até que, às vezes, dependendo da pessoa, parece até outra pessoa, né? Que é uma pessoa que escreve e outra pessoa que fala. Parece que nem é o mesmo indivíduo ali, nem é o mesmo professor. Isso que o Danilo comentou, da questão da autonomia do aluno, né? Dessa ênfase na autonomia do aluno que a EAD desmascara, digamos assim, é algo importante de ser pensado, né? Lá por 2011, por aí, quando eu comecei a trabalhar com EAD, antes disso, eu tinha preconceito com EAD. Justamente porque eu achava, o aluno está ali, né, sentado na frente de um computador, ele não está em sala de aula, então ele não vai aproveitar muito bem aquele material, né? E na verdade não é por aí. Muitas vezes os alunos acham que porque estão em sala de aula, na modalidade presencial, eles estão prestando atenção, né? Porque eles se deslocaram, acordaram cedo, pegaram um ônibus, um trem, chegaram na universidade, sentaram ali, prestaram atenção, na verdade, escutaram, se é o caso, o que o professor estava dizendo, né? Isso não necessariamente significa que, de fato, eles prestaram atenção, que, de fato, eles acompanharam a discussão, que, de fato, eles se envolveram com aquela questão que foi apresentada em sala. Eu costumo fazer analogia com TV e YouTube, né? Você está sentado na sala vendo televisão e às vezes você não está prestando atenção. Agora, quando você coloca um vídeo que você quer assistir, se passou aquilo ali e você não prestou atenção, peraí, eu tenho que voltar, porque eu estou aqui para assistir isso aqui. Então, a modalidade EAD, ela exige do aluno que ele mesmo perceba se ele está estudando ou não. Ele não pode dizer, eu estou aqui prestando atenção, então eu estou aprendendo. Eu estou aqui sentado, então eu estou aprendendo, né? Até essa ideia de prestar atenção, que eu usei mais de uma vez aqui, é uma desculpa, né? Eu estou prestando atenção, estou sentado, eu estou ouvindo, estou aqui de frente, estou dedicando o meu corpo, o meu tempo a essa atividade, né? Então eu realmente estou aproveitando, quando na verdade nem sempre é o caso. Às vezes sim, e é bom que seja. Inclusive, a EAD, a experiência com EAD, nos ajuda até a aproveitar melhor a experiência presencial, né? A perceber, se eu estou na sala de aula, eu estou aqui para prestar atenção, eu estou aqui para realmente acompanhar aquilo, para lidar com aquilo que está sendo discutido, e não para ficar aqui gastando o meu tempo sentado, de bobeira, né? Então, acho que é legal o Danilo lançar essa questão da autonomia em relação à EAD. Claro, a questão da autonomia ela está ligada à questão da educação, né?
Não estou querendo dizer que só se tem autonomia com EAD, não é isso. Mas é uma experiência mesmo de se perceber nesse processo, de assumir uma responsabilidade com a sua própria formação, que a EAD ela tem essa vantagem, ela colabora. Isso, né, só para complementar, ela tem isso como premissa, né? É o ponto de partida. Se você entra na EAD achando que vai ser como, né, como o Márcio falou, né? Olha só, vai ser uma versão mais simples, né? Eu vou poder estudar a hora que eu quiser, eu vou poder fazer o que eu quiser e vai dar tudo certo no final. Não vai, né? Porque justamente essa autonomia, isso que normalmente a gente, no ensino básico, na educação, no ensino superior, a gente constrói na nossa relação com o aluno aos poucos, né, conforme ele vai se formando, né, seja ao longo de um ano, de anos, ou até de um semestre, ou de mais de um semestre, né? Isso que vai sendo construído aos poucos, na EAD é um pouco a própria premissa. Se você não tem isso de antemão, né, se você não tem pelo menos a consciência de que isso é exigido de você para que você consiga aproveitar bem o seu curso, realmente fica muito difícil. É por isso que a gente vê muitas pessoas, adultos já formados, com emprego, ou sem emprego às vezes também, mas, enfim, a gente já vê adultos, pessoas com 30, 40, 50 anos, ou na idade que o pessoal normalmente faz vestibular, né, 18, 19, 20, tendo muita dificuldade com a EAD, porque se tem justamente essa fantasia de que é como se fosse o ensino presencial, só que de casa. E não é como se fosse o ensino presencial, é outra coisa completamente diferente. E isso se mostra, como até já mencionei, né, nas diversas dificuldades que a gente vê, né, e até na dificuldade que a gente está vendo dos professores no ensino básico, né, com, às vezes, um professor de, sei lá, quinto ano, quarto ano, qualquer coisa do tipo, tendo que lidar com 30, 40 alunos numa sala, né? Todos eles com o microfone aberto, o professor tentando falar para o aluno desligar o microfone, o cara não desliga, não sabe como, o pai está junto, a criança está pulando na frente da câmera, tem outro correndo, né? Como controlar a turma se você não está junto dela, né? Essa talvez seja uma das grandes dificuldades que muitos professores estão encontrando e até que alguns pais estão vendo, né, na profissão do professor, né? Você imagina, o filho está dentro de casa, pô. Se você pega uma criança pequena, meu Deus, né, tem a atenção de um cachorro, né? Acontece qualquer outra coisa, a criança vira, desculpem, mas a criança vira, vai fazer outro negócio, daqui a pouco chama o pai, vem ver o que fulano fez aqui, não sei o quê. Prestar atenção já é difícil, às vezes, para uma criança pequena, ou até hiperativa, se a gente para pensar num exemplo mais concreto. É difícil para ela prestar atenção, né, para falar com o Márcio disse. Né, até em sala de aula, estando ali, né, com o corpo ali, olhando para o professor, com os colegas do lado. Às vezes é difícil, você imagina ela sozinha em casa, com os pais, fazendo outras coisas, com todas as distrações que normalmente ela tem em casa. Né? Talvez, inclusive, seja essa, né, já que a gente falou muito do CEDERJ, né, o CEDERJ é um curso, e até o comum, né, dos cursos EAD no Brasil é que eles são de nível superior. Né, e o ensino remoto ele apareceu primeiro justamente no ensino básico. É um ambiente em que não está acostumado com isso. Né, e que talvez isso seja muito difícil de ser aplicado justamente pela exigência dessa autonomia. Né? Como exigir de alguém de 5, 6, 10, 12, 15 anos, né, uma maturidade diante de si mesmo, né, diante da sua própria formação, que muitas vezes pessoas de 20, 50, 40 anos não têm. Né? Então, eu acho que isso é uma questão que fica muito, pelo menos para mim, não sei para o Márcio, quando a gente fala de ensino remoto, né, e principalmente de como a gente vê o ensino remoto sendo aplicado na educação básica.
né, como que a gente pode... como é que isso pode funcionar, sendo que a principal premissa de uma educação que vai para um ambiente virtual parece que não está sendo levada em conta justamente pelo modo apressado, né, como se faz, né, como o Márcio falou, né, na rede privada para não se perder alunos, na rede pública para que não se haja grande prejuízo para a formação, né, para aqueles que estão se formando, que estão para entrar no mercado de trabalho ou qualquer coisa, né, para que as pessoas não percam um ano, né, como se costuma dizer. Eu acho que tem essa fantasia mesmo, como o Danilo falou, da normalidade, né? E o ensino remoto ele tenta trazer essa normalidade que não existe. E aí isso se torna um problema para a formação e para a atuação profissional, né, dos professores. Eu acho que falta, desde a formação mais básica, uma ênfase na formação humana para essa ideia de que, na verdade, nós estamos ali para nos formarmos, né? Porque a escola é um projeto da família, porque a família quer socializar aquela criança ou quer, vamos ser honestos, colocar aquela criança num ambiente seguro e que possa garantir aos pais que eles possam trabalhar enquanto isso. O Estado quer também formar aquelas pessoas para que se possa avançar na economia, para que se possa desenvolver culturalmente a sociedade e tudo mais. Mas muitas vezes fica de lado uma ênfase nos benefícios que a formação humana traz para a própria pessoa. Por isso que a questão da autonomia, muitas vezes, ela é deixada de lado. Não por acaso, muitas vezes, no EAD, por conta do formato de ensino, o aluno se vê diante dessa tarefa de cuidar da sua própria formação. E esse cuidado em relação à própria formação não deveria dizer respeito apenas ao modo como se aprende, mas principalmente o porquê se aprende. Por que eu estou estudando? Né? Eu já atuei no ensino médio e muitas vezes os alunos falavam em sala de aula: eu estou aqui porque eu sou obrigado, eu estou aqui porque os meus pais me obrigam. Por isso que eu sou um indisciplinado aqui. Se eu tivesse em um outro ambiente, eu estaria fazendo aquilo que eu quero. Então, infelizmente, muitas vezes, o ambiente escolar, e mesmo no ambiente universitário, se bem que o aluno em geral fala no ensino médio que vai entrar na faculdade para estudar aquilo que gosta, e chega lá e vê que não é bem assim, que tem muita coisa que, né, não se interessa mesmo, ou os interesses mudam, mas a questão é justamente essa, né? O aluno, ele se vê ali obrigado, então ele não vê benefício em por que ele está estudando. Falta isso, falta essa discussão, ou a gente precisa intensificar essa discussão, se ela já existe em alguns lugares, né, sobre o sentido do estar em sala de aula, do estar numa escola, né, desde a infância. E jogando limpo, assim, você está aqui porque o Estado precisa, digamos assim, de você, há um projeto político, quando há, na verdade, né? Às vezes o projeto político, infelizmente, é de tirar condições, ao invés de oferecer condições, né, de atuação na sociedade. Então, enfim, é isso. E essa fantasia, criada em grande parte justamente por um governo totalmente atrapalhado, que é o que acontece aqui no Brasil, gera consequências sem precedente na educação do país, né? Eu acho que essa fantasia da normalidade, ela encontrou algumas barreiras, né? As universidades públicas aqui no Rio de Janeiro, elas assumiram essas barreiras, a existência dessas barreiras, né? Porque com o advento da pandemia, houve uma pressão para que as universidades voltassem a oferecer
o ensino para os alunos, ainda que de maneira remota, né? Até porque outras instituições, até importantes de nome, né, socialmente referenciadas, como por exemplo a PUC, passaram a oferecer o ensino remoto. Mas a verdade é que a gente, ainda que boa parte da população, pensando na educação superior, né, esteja longe da formação universitária, nós tenhamos uma parcela muito pequena da sociedade fazendo faculdade, ainda assim você tem boa parte de alunos que não tem condições de acompanhar o ensino remoto. Então, por mais que o ensino remoto seja uma solução, como é que você vai fazer o ensino remoto se você não tem internet, se você não tem computador, se você não tem um celular, né? Alguém poderia dizer, mas todo mundo tem celular. Tá, você tem celular, você pode até ter. Agora, você tem plano de dados capaz de suportar aulas síncronas, que o ensino remoto ele supõe essas aulas síncronas. Será que todo mundo tem realmente a possibilidade de usar um Wi-Fi em casa, uma internet de qualidade, banda larga? Então, existem diversas barreiras que limitam a atuação do ensino remoto e que exigem do Estado uma resposta, né? A universidade não pode simplesmente dizer, olha, vamos oferecer um ensino remoto aqui emergencial. Por exemplo, a UERJ está fazendo uma consulta à sua comunidade acadêmica, né? Vendo com os colegas, com os professores, também com os alunos, com os técnicos administrativos, se eles têm condições de acompanhar, né? Se há material, como é que é o acesso à internet. A própria universidade vai oferecer um auxílio emergencial para os cotistas de R$600, já reconhecendo essa dificuldade. Esse auxílio emergencial, ele é um primeiro auxílio, né, para tentar dar conta, porque assim, com R$600, eu quando vi essa notícia, esse informe da universidade, a primeira coisa que eu fui fazer é procurar na internet o valor de um smartphone. Com R$600 você compra um smartphone? Consegue comprar. Não é um smartphone de qualidade, mas você consegue comprar. Por que eu digo que não é um smartphone de qualidade? Porque há uma taxa de upload, download, né, que o aparelho é capaz de suportar. Para ensino síncrono, você precisa ter uma taxa de upload e download boa, né? Se é uma aula por vídeo chamada. E mesmo assim, ainda que você tenha um celular de R$600, isso não significa que você tenha internet capaz de, né, internet suficiente para que você possa acompanhar as aulas. Então tem toda uma questão, uma demanda, uma discussão sobre entrega de chips para os alunos, para que seja possível esse acompanhamento, né? Se isso acontece num ambiente universitário com poucas pessoas, imagine um ensino emergencial na educação básica. Não, acho que é exatamente isso que você estava falando, Márcio. Ninguém, na verdade, nem as instituições, nem professores, nem alunos, governo, ninguém está preparado para esse tipo de coisa, né? Para uma exigência de se mudar o local de ensino de maneira tão abrupta e tão rápida, né? As universidades lutaram até quando deu para lutar contra isso, né? Se recusaram até quando puderam, até quando foi possível. Agora começa a estudar justamente um retorno, pensando bastante no
nos alunos, pensando bastante, principalmente nos formandos, né, em quem são os concluintes. Mas, vamos lembrar, se a gente for falar da UERJ como exemplo, a UERJ é pioneira em cotas, né, e esses alunos cotistas recebem auxílio só para assistirem às aulas, para se manterem assistindo às aulas na UERJ. Então você imagina como são. Alguns deles não têm computador em casa, alguns deles usam só um celular mesmo, como o Márcio comentou. É complicado. Mesmo com um auxílio emergencial, é muito complicado. Mas, para além disso, a gente vê também, até nos próprios alunos, acho que a gente já até bateu nessa tecla outras vezes, aqui ao longo da conversa, mas que ninguém estava preparado, nem os pais dos alunos, nem os alunos, nem os professores, nem a escola. Ninguém estava preparado para fazer, para uma coisa tão abrupta, para uma transferência, uma mudança tão abrupta. Porque muda a forma de se trabalhar, muda a relação com o espaço, com o tempo, muda-se a relação com o estudo. Então, tudo isso é influenciado, para além da questão financeira, como o Márcio muito bem colocou, né? Você vai ver muitos alunos abandonando as escolas particulares, porque o comércio está fechado e o pai é dono de um comércio, de uma loja, né? Pessoas perdendo seus empregos. A gente já está vivendo uma crise antes, a crise só se agravou por conta da pandemia. Então, a gente tem taxas de desemprego subindo a cada dia. A situação é muito complexa, né? E exige um cuidado, e exige um trabalho de se estudar e de se pesquisar realmente como fazer isso, como fazer essa mudança de modalidade, vamos colocar assim, apesar de não ser uma mudança, essa mudança de modalidade, com mais calma do que a gente vê como sendo implementada desde o começo do ano, né? A gente vê relatos não só de professores sobrecarregados, porque antes o cara preparava a aula em 1 hora, meia hora, 2 talvez, né? Pegava lá os textos, lia, né, a apostila, fazia, montava um PowerPoint, etc. Agora, além de montar o PowerPoint, você tem que se gravar, né? Você tem que ser youtuber também. Você tem que se gravar e você tem que editar o seu vídeo, né? Porque não é como se a escola estivesse pagando um editor profissional para fazer esse trabalho, né? Você edita o seu vídeo. Ou então você, né, se esforça para fazer num take só a coisa, né? Fala por 1 hora, por 1 hora e meia, sem parar e torcendo para você não engasgar, não mudar de assunto, não sair, o gato não aparecer na frente, né? Como está acontecendo com tantas coisas, tantas pessoas, tantos vídeos estão aparecendo aí. É importante a gente sempre pensar que realmente não tem como ser uma situação normal, é uma situação de sobrecarga mesmo, não só emocional, mas de trabalho. Justamente por se achar que todo mundo tem todo o tempo do mundo, inclusive se sobrecarrega os alunos, né? O aluno que antes ia para casa com uma tarefa para cada disciplina, agora justamente por achar isso, né, que se tem todo o tempo do mundo para estudar, as disciplinas estão fazendo tarefas maiores, para ocupar mais o tempo dos alunos, né? Quando não há necessidade, né? Não tem porquê, né? Se você está transferindo todo o horário, né, para um ambiente em que vai ter uma atividade síncrona, né, você sobrecarregar o aluno com tarefa de casa, ele que já está trancado em casa, não me parece uma alternativa lá muito boa, né? Você vai só deixar essa pessoa, essa criança, esse adolescente, esse adulto, jovem adulto, né, mais ansioso, mais nervoso, com mais preocupações do que ele já tem normalmente, né?
Isso, obviamente, a gente está falando aqui de quem está podendo assistir às aulas, de quem está podendo participar das atividades. E a gente sabe que na rede pública, principalmente, não é todo mundo, né, que tem essa capacidade, que tem essa possibilidade. Acho que é isso que eu tinha para falar aí, para complementar o Márcio. E o que vocês esperam para o futuro em relação a esses temas que nós debatemos aqui hoje? Tem se falado muito no novo normal, na retomada presencial depois da vacina, mas muitos especialistas em saúde e epidemiologia têm discutido que a mudança climática pela qual nós estamos passando, que tem a ver com a intervenção do ser humano, né, na natureza, vai provocar novas ondas de pandemias. Mesmo no caso do coronavírus, né, tem se discutido sobre a mutação desse vírus. Ele muta muito rápido, até então essa era a discussão, né? E em razão disso, a própria vacina é uma incógnita, se ela resolveria mesmo ou não. Porque se o vírus muta, a vacina que era para uma possibilidade de vírus já não vai servir mais, né, com essa mutação. Pensando sobre esse tema, eu acabei lembrando daqueles filmes de sessão da tarde, né? Geralmente, naquele filme de sessão da tarde que tem escola, em algum momento há o dia do treinamento contra incêndio. As pessoas sabem que em algum momento pode ter incêndio e aí toda a comunidade escolar se prepara para aquilo. Eu sempre achei muito interessante, porque é uma realidade que eu nunca vivi, né? Nas escolas que eu estudei, no município, no estado do Rio de Janeiro, tanto públicas como privadas, eu não experimentei essa situação. Eu sempre achei muito interessante, curiosa, né? Sabendo que a possibilidade de uma nova pandemia está aí, o que cabe a cada um de nós, né? O que cabe a cada um de nós e ao governo, né? E ao país é fazer o plano de incêndio ou não? Ou é deixar pegar fogo e depois a gente corre atrás? Porque agora é emergencial, né? E emergencial atropelado. Se a gente sabe que infelizmente isso pode voltar a acontecer, seria interessante que nós já começássemos a pensar nas próximas, infelizmente, né, nas próximas situações que vão nos obrigar a viver o confinamento, por exemplo. Pensar justamente para que se possa evitar os diversos transtornos que alunos, professores, pais têm experimentado. Porque realmente a gente não está num momento de normalidade. Não adianta a gente fingir que eu sou professor, agora eu vou trabalhar aqui, tudo que está acontecendo esquece, né? Eu não estou tendo problemas em casa, eu não estou tendo problemas psicológicos. Muitos colegas, infelizmente, têm enfrentado crises diversas psicológicas por conta da pandemia. Isso tem mudado muito o hábito de todos nós. Então é importante pensar sobre o futuro, sabendo que o ensino remoto talvez não vá ser uma experiência educativa que a gente não vai escutar mais, né? Ou que vai se apagar com essa nova normalidade. Talvez essa nova normalidade deva incluir a possibilidade de novos isolamentos. E por isso a gente precisa pensar em estratégias para dar conta de todas as demandas que são sociais, que são psíquicas, que são pedagógicas. Então a gente não pode ignorar essa realidade. Inclusive, para continuar nesse assunto do pós-pandemia, né, do que a gente pode esperar,
a gente vê que mesmo antes da pandemia, a EAD já estava num processo de grande expansão, né? Na verdade, ela já vem nesse processo desde a virada do milênio, né? Desde os anos 2000, e teve até uma notícia, acho que foi desse ano, colocando que em 2019, né, no ano passado, pela primeira vez no Brasil se ofertaram mais vagas de ensino superior à distância do que presencial, né? Foi a primeira vez em que se teve mais vagas né, nessa modalidade do que na modalidade tradicional, né, ofertadas. Então, o que a gente pode esperar é que, por um lado, a EAD ganhe muita força. Não sabemos ainda, e acho que não tem, né, como a gente falar com algum tipo de certeza, né, em que medida a EAD vai, ou pelo menos formas de trabalho que são colocadas na EAD, como fóruns online, como o que se chama de videoaula, né, que na verdade não é uma aula, é uma exposição de conteúdo, chats ou qualquer coisa do tipo, como que isso pode vir a se integrar principalmente na modalidade presencial mesmo, né, mas principalmente no ensino básico, e mais ainda no ensino básico público, né? Se isso vai acontecer, se não vai, em que condições, se for acontecer, em que condições isso vai rolar. Mas o que a gente pode esperar, né, é que essa tendência que já vinha de muito tempo se mantenha, né, de expansão da EAD no ensino superior, pelo menos, né, e principalmente em instituições privadas, né, ainda mais enfim, com o MEC, com a composição do MEC que a gente tem hoje. E vamos lá, se você parar para pensar um pouco, a modalidade da EAD, e é uma das principais críticas que ela recebe, e críticas até de quem trabalha com ela, é que se coloca, às vezes, por um grupo pequeno de professores, ou de professor e tutor, né, lidar com alunos que em uma sala de aula ele nunca lidaria. Uma quantidade de alunos, né? Para usar como um exemplo, eu e Márcio, a gente trabalha com uma disciplina, né, e apesar da gente ter uma equipe grande trabalhando conosco, são em média 1.000 alunos inscritos por semestre. Não é isso, porque o professor recebe, às vezes ele recebe uma vez para gravar um vídeo, né, e disponibilizar aquele vídeo ali na plataforma da instituição e acabou, né, porque ele vende os direitos de imagem dele, pode ser demitido, e se você pensa a EAD a partir de um esquema em que é tudo por bot, né, em que você não tem a interação de pessoas com alunos, que você treina a máquina para responder as perguntas principais e tudo mais, né, você, claro, vai baratear a educação, a EAD, mas ao mesmo tempo você vai tirar esse acompanhamento do profissional em relação ao aluno. A proximidade, né, que a gente discutiu mais cedo sobre que a EAD não ignora, aí nesse caso ela seria ignorada sim. Isso acontece mais, acho que em cursos preparatórios, né, seja para pré-vestibular, seja vestibular, seja até para concursos públicos, né, em que você chega, paga um pacote, né, que seria o curso para se preparar para o concurso X, e aí você recebe um conjunto de material e de aulas online. Muitas vezes essas aulas você não tem a interação, né, aquilo que a gente falou antes, que o Márcio colocou agora. Isso que no CEDERJ é uma das coisas principais, a interação do aluno com os tutores, com os professores, com os outros alunos. Isso não importa, né? Ou parece não importar. Você substitui a aula, o diálogo, o debate, simplesmente
pelo discurso continuado, né, por assim dizer, né, por um tipo de aula em que o professor fala sem parar, o aluno absorve, né, sem ter direito de questionar, de tirar suas dúvidas ou qualquer coisa do tipo. Então, até por isso que eu comentei, né, que não é videoaula, né, porque não é uma aula. Aquilo que tradicionalmente aconteceria numa aula, essa interação, a socialização, o confronto de ideias, né, porque por mais que o aluno não levante a mão para dizer que discorda do que você falou em sala, isso não quer dizer que ele não está discordando, isso não quer dizer que ele está sendo confrontado ali com coisas que ele nunca viu na vida, ou até com as quais ele discordava, ou vai passar a discordar a partir daquele momento, né? Isso não existe, até porque num curso preparatório isso não importa, o que importa é que o cara passe no final para o concurso. Mas aí é uma outra história, acho que é uma outra discussão, é melhor a gente não entrar nisso. O que acontece, e aí até um certo receio que eu particularmente tenho, né, de acontecer uma tendência à automatização mesmo, né, em que, né, não só pelo fator financeiro que a gente pode falar, né, o professor vai receber apenas uma vez para fazer um vídeo e depois esse vídeo vai ser replicado para todo sempre a princípio, né. Muitas vezes a pessoa é até demitida da escola, mas o vídeo dela continua lá. Enfim, há de se temer, então, ou de pelo menos se preocupar, não necessariamente se temer, mas pelo menos se preocupar com que o legado, por assim dizer, da pandemia seja uma automatização da educação, né? Que a cada vez mais a gente use as plataformas virtuais, as TIC, né, como se fala, as tecnologias de informação e comunicação, para substituir um tipo de interação que é primordial para toda a educação, né? A escola é pensada, quando ela surge, no modelo que influencia o nosso modelo atual, como uma forma de socialização, de socializar saberes, de socializar os indivíduos, de prepará-los para a vida comum, né? Como você vai se preparar para uma vida social se você não socializa com ninguém? Como você vai se preparar para uma vida comum, para a participação no espaço público, se você não se confronta com outras pessoas? Acho que, em outras palavras, a gente pode pensar como que a gente está formando uma sociedade democrática se os indivíduos não conversam entre si, né? Como existir democracia sem diálogo? Né? Eu acho que isso talvez um perigo de uma expansão, né? Talvez não da EAD, mas do ambiente virtual como forma como plataforma, como o espaço para se educar, em que essa expansão aconteça sem reflexão, né? Sem que a gente pense com cuidado nas coisas, sem que a gente faça as nossas atividades e a nossa prática enquanto professores com cuidado e com o que a gente quer para os nossos alunos e o que a gente quer para o nosso futuro e enfim, para a sociedade em que a gente está. Bom, estamos chegando ao fim de mais um programa. Agradeço novamente pela presença de vocês. Foi uma excelente conversa, muito elucidativa e produtiva. Muito obrigado. Gostaria de agradecer novamente ao Jefferson e ao pessoal do laboratório pelo convite para participar dessa conversa com o meu amigo aqui, o Márcio. É uma ótima oportunidade a gente poder debater sobre esse assunto, que como a gente já disse no começo, né, tá tão atual, tão discutido, e que no momento que a gente vive, né, com fake news, com essas coisas, é importante a gente ter sempre uma conversa com quem trabalha nesse lugar, com quem se dedica a isso, né, do que a gente ficar enfim, se revirando em preconceitos e no meio de tantos preconceitos e tantas informações falsas que chegam a nós. Gostaria de agradecer de novo, ressaltar que é sempre muito bom poder conversar dessa forma, né, com os meus colegas de profissão. Infelizmente é raro
que professores na universidade se reúnam, né, e conversem sobre os assuntos e consigam debater e dialogar e construir alguma coisa junto, né? Eu acho que esse podcast ele permitiu isso a mim, ao Márcio e ao Jefferson, para que a gente conseguisse construir juntos aqui alguma coisa, né? Alguma posição, alguma coisa que não é a solução para o problema e nem a resposta nem a única resposta possível para as questões que foram colocadas, mas um ponto de partida para que a gente possa pensar mais sobre o assunto. Bom, eu gostaria de agradecer ao Jefferson, ao laboratório também, e ao Danilo por essa conversa. Esse assunto, como já foi dito, ele é muito importante. E eu acho interessante também porque, claro, o público que vai escutar esse podcast, ele pode ser diverso, mas ele serve muito ao futuro professor, né? Claro que suponho que o aluno de filosofia vai escutar esse podcast, mas serve também para outras formações. É importante já pensar sobre isso, porque chegando no mercado de trabalho, essa demanda, tanto da educação à distância como no ensino remoto, ela poderá aparecer, né? Hoje muitas escolas já trabalham privadas na educação básica com sistemas mistos, né? Com sistema de informação em que você até faz a chamada pelo computador, pelo celular, faz ocorrências de comportamento, de disciplina, oferece avaliações, né? Já tem toda uma estrutura hoje que o recém-formado terá de lidar. E muitas vezes isso não é falado na universidade. Isso é esquecido ou ignorado, né? Então é importante já pensar sobre isso. Pensar sobre a própria formação para trabalhar com isso e pensar sobre o sentido de trabalhar com isso. Fazer uma filosofia sobre a própria prática, né? Então, e é claro, acho que não há um espaço melhor que esse no laboratório de filosofia para a gente pensar sobre essa prática de ensino de filosofia e de outras áreas. Afinal de contas, suponho que esse podcast será escutado por muitas pessoas de outras áreas também. Tá? Então, muito obrigado pelo convite e desejo sucesso para esse trabalho. E, mais uma vez, obrigado, Jefferson. Um abraço.